Fala pessoal, vamos entrar agora em outro módulo aqui, tá? Agora nós vamos falar sobre estatística descritiva, tá? Estatística descritiva na análise de dados, ela é fundamental, tá, gente? Porque é através dela que a gente vai conseguir ali tanto coletar, apresentar e interpretar adequadamente, né, os nossos conjuntos de dados, sejam eles numéricos ou não, né? Então a estatística ela tem um papel fundamental aqui para auxiliar o analista na melhor tomada de decisão e também saber mostrar a informação da melhor forma, tá? Então até coloquei aqui, ó, pudesse dizer que o objetivo é de apresentar informações sobre os dados em análise para que eles se tenham maior compreensão dos fatos que os mesmos representam, tá? Esse material de estatística descritiva, eu deixei anexo aqui esse trabalho, que são de duas professoras, tá? Que elas realizaram. Então, eu deixei ele anexo, caso você queira ler mais profundamente, se aprofundar mais nas questões estatísticas, te convido a estudar esse trabalho. E aqui, tudo que eu fiz dos códigos são com base nesse trabalho, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o nosso módulo de estatística. Então, a primeira coisa para a gente trabalhar aqui com estatística, eu vou estar importando algumas bibliotecas, tá bom? A primeira delas é o Pandas, tá? Para a gente poder manipular aqui algumas tabelas, bases de dados. Depois eu vou importar o Seaborn. Depois eu vou estar importando o Matplotlib, né? Matplotlib. O Colab já nos dá pronto aqui, tá? E depois eu também vou importar uma biblioteca que é o Warnings, que aí eu quero retirar alguns avisos que fica aparecendo toda hora aqui pra gente, tá? É o warners.filter warners, aí você passa o parâmetro do ignore, tá bom? O Cibor eu escrevi errado aqui, deixa eu fazer a correção. Cibor, tá? Então eu vou importar esses pacotes, já foi importado. E aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de base de dados, né? E essa base de dados, eu vou importar uma base de dados do próprio Cibor. Então eu vou chamar o Cibor, que é o SNS, vou chamar a função load dataset e vou passar o parâmetros iris. O que é isso? Nessa função do Cibor, ele já tem diversos datasets prontos que a gente pode estar fazendo a importação. E eu vou escolher esse dataset do iris, tá? Depois eu vou chamar o base de dados e eu vou passar o comando head para a gente verificar os 5 primeiros registros, tá? Então dá uma olhadinha aí já na base que a gente fez o carregamento, tá? Então essa é uma base de dados de pétalas de flores, tá? Que aqui basicamente é as dimensões das pétalas, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais, tem vários explicativos na internet quanto a essa base de dados, mas ela é bem simples, é o tamanho lá das pétalas das rosas, tá? Não vou entrar muito em detalhe, mas se você quiser dar uma olhadinha, dá um Google aí rapidinho que você vai entender, tá bom? E a gente vai analisar esses valores aqui, né, toda essa base de dados usando aqui estatística descritiva. Então eu vou chamar o comando aqui, ó, base de dados ponto shape. Então eu tenho 150 registros e 5 colunas, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai estudar aqui são as medidas de tendência central, tá? Que basicamente, gente, as medidas de tendência central são assim denominadas por indicarem um ponto em torno do qual se concentram os dados. E o primeiro que a gente vai estudar é a famosa média, né, gente? Então a média é a mais famosa de todas. Então eu vou chamar minha base de dados, vou selecionar uma coluna ali dos dados que eu acabei de fazer a importação, né? Que no caso vai ser esse Pentalen, tá vendo? Pentalen, tá ele aqui, ó. E agora eu vou extrair uma média. Então eu vou chamar ponto min. Então, basicamente eu extraí a média dessa coluna, né? E a média, gente, é a soma de todos os valores dividido pelo total de observações, tá? Então você já vê que a média dessa coluna aqui é 3,75. Outra medida é a moda. E a moda basicamente é
valor que mais aparece nos nossos dados, né? É aquele que tem a maior frequência. E para nós chamarmos a modas é bem simples, ó. Eu vou chamar de novamente aquela coluna ali e vou passar o parâmetro mode. E ele me retornou aí quais são os valores mais frequentes. No caso, eu tenho duas modas, né, na minha base de dados. Eu tenho o valor 1.4 e o valor 1.5. Tá? Então, eu tenho duas modas no meu conjunto de dados. E a outra medida é a mediana, tá? A mediana ela é uma medida, eu acho que muito interessante e muitas vezes eu vejo muito analista aí, um dia desprezando ela, mas às vezes esquece de gerar ela para fazer uma análise, né? E basicamente, gente, a mediana é o valor que ocupa a posição central dos nossos dados, tá? Eu vou calcular ela aqui primeiro, depois vou fazer algumas provocações aqui para a gente pensar um pouquinho, ó. Chamar o pentalen, certo? E vou passar o parâmetro median, tá? Então tá aí a nossa mediana. Então nossa mediana é 4,35, né? E aí, vamos pensar o seguinte, eu estou falando de medidas de tendência central. Ó, a minha média deu 3,75. Deixa eu anotar aqui, ó. A minha moda deu 1.4 e 1.5. E a minha mediana deu 4,35. Então dá uma olhada. Eu tenho quatro valores que eu estou falando que são medidas centrais dos meus conjuntos de dados, tá? Então é importante você extrair essas medidas para você entender qual delas é melhor, por exemplo, para você reportar uma informação, para você tomar uma decisão, tá? Vou fazer a provocação do seguinte, ó. Imagine hipoteticamente que eu tenho uma loja de sapatos, tá? Loja de sapatos. E aí, eu fiz as vendas da primeira semana do mês. Então, na segunda-feira, eu vendi 1.000. Na terça-feira, eu vendi 1.2. Na quarta, 1.400. Aí, na quinta, eu vendi 1.100. Aí, na sexta, eu vendi 5.000. Então, esse é meu faturamento da primeira semana. Semana. Se você fosse fazer um relatório e o seu chefe te perguntasse o seguinte: qual que é o ticket médio de vendas da semana? Como você reportaria isso? Você tiraria uma média, por exemplo? Por exemplo, se eu tirar uma média aqui, ó, é só a gente somar, né? Ó, ou seja, eu tenho cinco valores, vou dividir por 5. Tá lá. Então, o meu ticket médio de vendas seria R$ 1.900 na semana. Você acha que esse valor faz sentido? Né? Assim, é uma média, obviamente, né? Mas você perceba que a média, ela acaba sendo um pouquinho sensível a valores muito altos, né? Valores que fogem um pouquinho do padrão, né? Nem no caso aqui, ó, eu tenho 1.000, 1.200, 1.400, 1.100. Aí chegou na sexta-feira eu vendi R$ 5.000. Então, se eu fosse falar que na semana eu tenho um ticket médio de quase R$ 2.000, né? Não faria muito sentido para essa situação, tá? Aqui é mais uma provocação de que muitas vezes é melhor você reportar a mediana, né? E para a gente reportar a mediana é bem simples, é só a gente organizar esses dados em uma ordem crescente ou decrescente. Então, 1.100 vem para cá, certo? Ó. E aqui eu poderia falar, qual que é a medida central do meu conjunto de dados? 1.200, né? Então, seria mais conveniente você falar para o seu chefe que o ticket médio de vendas aí, vamos dizer, usando essa nomenclatura, tá? Não que eu vou usar a média, mas seria R$ 1.200, tá? Porque nesse caso, né, obviamente, gente, você tem um valor muito alto e a média acaba sendo um pouco sensível a outliers.
Então, e basicamente outlier, né, gente, é um ponto fora da curva, que nem esse caso aqui, né? Se eu tenho um comportamento de 1.000, 1.100, 1.200, 1.400, de repente vem um 5.000, quer dizer o quê? Eu tenho um valor, um outlier, né? Um valor um pouco diferente, tá? A mesma coisa se aplica, por exemplo, se na sexta-feira eu tivesse vendido R$ 200, né? Aqui, mesma situação, né? Talvez aqui iria ter um comportamento um pouco mais próximo, né? Mas, por exemplo, ó, aqui, peraí, tem que ser. Aqui tem que ser 0,20. É que eu pus ponto aqui, ó. Aí ele pegou a casa milhar, né? Pera aí, vamos ajustar rapidinho. Tá lá, ó. É que nesse caso estaria mais próximo, né? 980, ainda você estaria um pouquinho próximo desses valores. Mas nessa situação, perceba que seria mais interessante eu usar uma mediana, tá? Do que eu usar uma média para eu reportar um valor. Tá? A mesma coisa se você tem, por exemplo, aqui fosse tudo 1.000, né? Aí você tem aqui um 4.000. Poxa, que valor eu vou reportar aqui? De repente uma moda ou uma mediana, né? Então você pode usar essas duas outras medidas também para incrementar os seus relatórios na hora que você vai pensar em reportar uma informação, tá? Não se baseie apenas em média, tá? Aqui vocês vão ver que a gente vai ver várias técnicas aqui de estatística que a gente pode estar utilizando para extrair o melhor resultado do nosso conjunto de dados, tá bom? Então eu fico por aqui e te aguardo aí no próximo vídeo.